Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada. Tá eu aqui novamente com mais um vídeo do Cabrito Montes. Dessa vez com o segundo deck do nosso caldeirão do tio. E o deck de hoje foi mais ou menos pedido pelo Paco, do Guia do Sacoleiro das Galáxias. Ele chegou um dia pro tio e falou o seguinte: tio, fala um deck mais ou menos budget do Modern para eu brincar e não passar vergonhas em competições oficiais. Eu falei, bem, Paco, eu joguei muito tempo no mall, inclusive dailies, com um Tooth-and-Nail Throne. Tooth-and-Nail Throne é um deck do tipo Big Spell, ou seja, ele faz um ramp para usar um spell de custo muito alto, no caso o Tooth-and-Nail, nós já vamos explicar o efeito. E aí, esse Big Spell vai simplesmente terminar o jogo. São poucos decks com essa classificação. Ele não é bem um combo, ele não é bem um agro. Tá aí, Tooth-and-Nail. Tooth-and-Nail é uma sorcery de custo 7. E o efeito dela é o seguinte: você escolhe um dos efeitos. Procure no seu grimório por duas criaturas, revela e coloca na mão. E depois embaralha. Ou você coloca duas criaturas da sua mão em campo. A palavrinha mágica é o Entwine, ou entrelaçar em português. Se você pagar 2 ou mais, no caso de 7, passaria para 9 de custo. Você faz os dois efeitos, ou seja, você busca duas criaturas no seu grimório e coloca as duas em campo. E daí, o que a gente coloca? Fácil. A gente coloca Enraku e o Zelote do Clã das Chamas. Muita gente vai questionar comigo agora aqui: tio, por que não Xenagus Deus? Tio vai explicar a hora que a gente chegar na interação das criaturas. Bem, acho que todo mundo conhece Enraku. Enraku, Pica da Galáxias, custo 15. É uma criatura lendária do tipo Eldrazi. Não pode ser anulada. Quando você conjura ela, ganha um turno extra, voa, proteção contra spells coloridos, aniquilador 6, ou seja, quando ela ataca, o defensor tem que sacrificar 6 permanentes, e quando ela vai para o grave, você reembaralha todo o grave com ela junto. Ok, então o deck ganha dessa forma. Há uma vertente de Tooth-and-Nail que usa aqueles encantamentos de gerar ramp com o elfo místico. E aí fica virando e desvirando. Entretanto, eu já testei essa versão e afirmo para vocês que a versão com Tron é mais eficiente. Já que nós estamos falando de Tron, o tio vai mostrar a base de mana para vocês. E aí nós vamos começar a entender os conceitos básicos desse deck. Então vamos lá. O deck usa 5 florestas básicas. Ele usa 4 Grove of the Burn Willows, que podem ser substituídas pela Painland vermelha e verde, sem maiores problemas. No caso, uma versão mais budget, como eu já tenho elas na mão, dá para usar Grove. E aí, nós temos, para a felicidade de quem tem toque, o tio tem todos os terrenos de Urza meio diferentes. Nós temos 4 torres, 4 usinas e 4 minas de Urza. E aí, completando o hall dos nossos terrenos, nós temos um bocejo que poderia ir para a side. Quem não sabe o que bocejo faz, ele entra virado e você vira, paga 2 pontos de vida para adicionar uma mana. É a única maneira que ele tem de gerar mana. E se essa mana for gasta numa instantânea ou feitiço, no caso o Tooth-and-Nail, ela não pode ser anulada. Então assim, é para garantir que a gente vai combar. Mas isso pode ser side. Eu coloquei no main porque aqui no meu ambiente eu corro o risco de ter anulas e eu quero o Tooth-and-Nail resolvendo. Eu quero. Nós temos um Ghost Quarter, que tem efeito duplo aí. No caso, você pode usar nas lands do amiguinho, ou você pode usar em uma land sua
para pegar uma floresta, que muitas vezes você vai usar esse efeito. O tio vai explicar por que também. E para finalizar, uma Firelit Thicket, que é a Filter Land vermelha e verde, para a gente não se apurar com mágicas vermelhas, que tem algumas no deck. Ok, a base de mana é essa. Vamos agora para o objetivo do deck. O objetivo do deck é juntar 9 manas. E como a gente faz isso? Com aceleradores. O primeiro e mais óbvio é mapa de expedição. Nós vamos usar 2 unidades apenas. Nossa, tio, mas você tem um trio de Urza e usa só 2 mapas de expedição? Sim, e eu vou falar para você. É a primeira coisa que você sai dele, porque você não precisa tanto dos mapas. Você não precisa tanto dos mapas, vocês já vão entender por quê. Próxima carta que ajuda no ramp é Ancião da Tribo Sakura. Criatura 1, Xamã Cobra, que custa 2 manas, e você sacrifica, busca um terreno básico, coloca virado. Essa criatura vai ser o seu defensor principal. Contra decks muito rápido, você vai colocar, ficar quietinho, hora que o cara atacar, você vai defender e sacrificar. Então, ele ajuda, ele tem dupla função aí, ele ajuda no ramp e defende. Agora, vem as estrelas do deck. As estrelas. Overgrown Battlement. O pessoal do Pauper aí conhece muito bem. É uma barreira de custo 2, defensora, que quando ela vira, ela adiciona mana verde para cada criatura com defensor que você controlar. A gente usa 4 unidades dela. Então, isso vai te gerar muita manas, sem tanto a necessidade do trio de Urza. Nós já vamos falar sobre isso também. E aí, defensora também, pessoal aí do Abzan Company conhece, 4 Wall of Roots. Wall of Roots também defensora, custo 2. Você coloca um marcador 0/-1 nela e ela te dá uma mana verde. E você pode fazer isso apenas uma vez por turno, 0/5. Então, contra decks rápidos, 0/4, 0/5 e Sakura. Essas 3 criaturas vão cuidar do early game para você, enquanto você compõe sua base de mana para jogar Tooth and Nail. Então, todas as criaturas ramps desse deck também têm a função de defender enquanto você faz a sua missão. Na função de ramp também, Jornada de Descoberta. O que Jornada de Descoberta faz? Feitiço, custo 3, escolhe um. Procura em seu grimório para até 2 cards de terreno básico, revele e coloque na mão. Depois você embaralha. Ou você pode baixar até 2 lands a mais nesse turno. E tem entrelaçar 3. Ou seja, se você pagar 6, você faz o custo de ambos. Dificilmente você vai pagar 6, mas tem situação que ocorre. Então, nós usamos 3 dessa spell aqui. Finalizando a parte de criaturas, digamos, defensoras, nós vamos usar 2 Centauras Caçadoras de Krufix. O que ela faz? Custa 3 manas. É uma criatura encantamento do tipo Centauro, 2/4. Você joga com o topo do card revelado. Se for um terreno, você pode jogar direto para o campo. E cada vez que um terreno entra em campo de batalha, você ganha 1 de vida. Essa carta te garante contra burns, aqueles pontinhos de vida extra que você precisa para sobreviver enquanto seu Tooth and Nail não chega. Então, nós usamos 2 unidades dela, que é especialmente sinérgica com a outra criatura de ramp que a gente tem, que é a principal criatura do deck, Primeval Titan. O que Primeval Titan faz? Custo 6, criatura gigante, tem atropelar. Quando ele entra ou quando ataca, você procura 2 lands quaisquer no seu grimório e coloca em campo viradas. Depois você embaralha seu grimório. Ele é uma criatura 6/6. Com as barreiras, você busca o Titã e invariavelmente você vai fechar o seu trio de Urza quando você coloca o Titã. São 4 unidades.
Logicamente, sendo 6/6 atropelar, eles são motivo de preocupação para o seu oponente. Muitas vezes você vai ganhar com eles, mas eles não são o principal kill condition do deck, apesar de serem uma kill condition do deck. Enquanto você faz o seu plano de ramp, você pode destruir as lanes do oponente com Beast Within, Fera Interior. É uma mágica instantânea de custo 3. Você destrói a permanente alvo, que pode ser terreno. Normalmente o alvo que você vai dar é terreno, para desacelerar o seu oponente enquanto você se acelera. E aí ele coloca uma ficha de criatura 3/3 do tipo besta. A ficha é um drawback que não é tão relevante contra você, porque as suas barreiras seguram. Elas são 0/4 e 0/5. O Sakura segura. Então você usa 3 cópias de Fera Interior. Além disso, a besta pode ser parada com os seus removals, que são 2 Anger of Gods, que causa 3 de dano a cada criatura, e se ela fosse morrer, você exila. As suas barreiras sobrevivem a Anger of Gods. Então nós usamos 2 unidades e uma cópia de Firespout, que também dá 3 de dano a cada criatura. Porém, tem a opção de dar só em criatura que não voa ou só em criatura que voa, de acordo com a mana que você paga. Muitas vezes você paga a verde só para matar fichinhas de Lingering Souls, aquelas pestes. Então você pode escolher aí o modo do Firespot. Nós colocamos no main deck uma cópia apenas de Wurmcoil Engine, que está presente muito nos Trons da vida aí, que é custo 6, você consegue baixar rapidamente. É uma criatura do tipo Worm, artefato. Ela tem Death Touch, Lifelink. Quando ela morre, ela coloca o Worm e o Coil, né? A criatura 3/3 com Death Touch e uma criatura 3/3 com Lifelink. Ela se divide em 2 aí. Isso segura muito o jogo enquanto você não faz seu Tufeneio. Tio, você ficou de explicar por que você fez esse deck Tron. Por um motivo muito simples. Além da obviedade de dar muita mana, você distrai o cara. Ele fica preocupado com as suas lanes de Urza, inclusive sideando cartas como Crumble to Dust ou Soul Insult, enquanto o seu ramp principal acaba sendo as barreiras, e o cara não presta muita atenção nisso. Ou mesmo se prestar, ele destrói a barreira e você completa o trio de Urza. Aí, nossas 2 últimas criaturas, já vamos falar delas com relação ao Tufeneio. Enraku é o outro motivo da gente usar Tron. Muitas vezes os Primeval Titans conseguem mana suficiente para rampar para você baixar Enraku no Hardcast. Não é raro acontecer isso, não é raro. É outro porquê da opção por Tron ao invés de usar encantamentinhos. E a opção do Zelote Clã das Chamas. O Xenagos Deus, ele dá haste e dobra o ataque da criatura. Entretanto, o dele é um trigger, que caso a pessoa, antes da fase de ataque, volte o Xenagos para sua mão, esse trigger não acontece. Já com o Zelote Clãs das Chamas, ele só precisa entrar em campo. Não importa o que acontece depois. Se ele entrar em campo via Tooth and Nail, ele não tem outra maneira de entrar em campo por causa do custo, a gente não tem mana branca. Mas a partir do momento que ele entrou em campo, ele já vai dar mais um e haste. Seja lá o que ia acontecer. Então Enraku vai atacar se você pegar ambos com a nossa estrela. Tooth and Nail. Tooth and Nail. Todo o objetivo do deck é juntar 9 manas. Ok? Então vamos lá. Aí nós temos um sideboard. Nós temos nosso sideboard. Passamos o deck principal. Vamos para o sideboard. Sideboard tem uma coisa muito simples que precisamos entender. O nosso deck é um deck Big Spell. A gente precisa usar um spell só. É só resolver Tooth and Nail que a gente consegue ganhar o jogo praticamente. Se não ganha, a gente aleja. Então, o que a gente precisa? Vida suficiente para chegar até lá. No ambiente atual, cheio de burns, cheio de criaturas, essas coisas assim, nós precisamos basicamente ganhar muita vida. Então, eu vou pular essa partezinha aqui, já mostro para vocês. Nós temos 3 alimentar o clã, que na pior das hipóteses dá 5 de vida. Vou pular o choke. Nós temos 2 Balots, Obstinate Baloth,
que quando entra dá 4 de vida e é um ótimo side contra a Liliana, porque se ele for descartado, ele pode entrar em campo de grátis. Nós temos um Thragtusk, que custa 5 e também faz uma ficha 3/3 caso morra, e quando entra dá 5 de vida. Vocês perceberam que é sequencial, né? 2 manas, alimentar o clã. 4 manas, nós temos o Balote. 5 manas, Thragtusk. Então a gente consegue sequenciar aí nosso ganho de vida até conseguir chegar no nosso objetivo principal. E tem esse cara. Esse cara me ganhou muitos jogos baixando no Hardcast. Platinum Empyrean, para quem não conhece, criatura custo 8, Golem, artefato. O seu total de vida não pode mudar. O que isso significa? Você baixou esse cara, enquanto não matarem ele, e ó, surprise, ele é 8/8. Então só mata ele com PF ou com coisas que destroem artefato. Então enquanto isso não acontece, o cara pode te atacar o quanto ele quiser. Pode te atacar com a mãe dele, com a tia, com a sogra, com qualquer coisa. E sua vida não vai mudar por nada nesse mundo. Porém tem um problema. A sua vida não muda nem para baixo e nem para cima. Todas as suas coisas de ganho de vida também não vão funcionar. Mas isso é o de menos. Isso é o de menos. Vamos para o resto do sideboard. O resto do sideboard tá lá. Isso daqui é o que te garante vivo contra muitos e muitos e muitos decks. Cálice do Vácuo. Ele custa XX, aí ele entra com X marcadores. Ou seja, se você pagou 2 manas, ele vai entrar com 1 marcador. Se você pagou 4 manas, ele vai entrar com 2. E assim por diante. Divisãozinha por 2 aí. E aí, toda vez que um jogador conjurar um spell com custo convertido igual ao número de marcadores, ele vai anular esse spell. Vocês perceberam que no main deck eu só tenho o Expedition Map de custo 1. Confere? Por isso que eu disse para vocês que a primeira carta que vocês vão sidear, dependendo do deck, é justamente o mapa de expedição 2 e 2. Vocês vão colocar aí para matar decks rápidos, enquanto você faz seu plano de batalha aí. E aí, sabe aquele destruição de encantamento de custo 2 que o cara usou no Cálice? Pois é, ele não vai ter para usar no seu Platinum Empyrean mais pra frente. É, amiga. Falando em destruir encantamentos, nós temos 4 Nature's Claim. Nossa, tio, por que 4? Porque qualquer artefatinho ou coisinhas chatas que podem te encher o saco são facilmente destruídas com Nature's Claim. Contra match The Affinity, isso é especialmente útil. Você destrói as peças-chave e consegue montar o seu jogo aí, né? Até porque a maioria das criaturas relevantes do Affinity são voadoras. As suas barreiras não conseguem matar. Então é aí que entra o Natures. Ainda na linha de destruição, nós colocamos aqui um Destructive Reverie, que além de destruir dá 2 de dano. Caso o cara aí também tenha um Cálice of the Void para 1, a gente usa o Destructive Reverie. E para fechar o sideboard, nós temos um Choke, que é só para torrar o saco de jogadores de azul. Bem, tá aí. Esse deck é um deck que eu já tenho um pouco mais de certeza que vai funcionar do que o nosso anterior. Eu vou jogar o CLM com ele, o CLM de domingo, dia 15 de maio. Depois eu posto o resultado e os problemas do deck. Aguardem a segunda parte. Muito obrigado para quem ouviu o vídeo até aqui e até logo!